A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, esse quem vos fala é vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Meus queridos e amados irmãos, daremos início a mais um estudo da palavra do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, com o tema: quais são os livros que serão abertos no dia do juízo final? Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Confesso aos irmãos que eu estou meio gripado. Umas 2 semanas, o inimigo vem tentando nos parar, vem tentando nos calar, para que nós não venhamos falar da palavra, não venhamos fazer os estudos. Peço perdão aos irmãos pela demora dos estudos também. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Também confesso aos irmãos que tenho tido pouco tempo para fazer os estudos, para estudar a palavra. Mas Deus, Ele vai nos dar graça, porque Deus, Ele nos dá um tema, depois nós temos que estudar, depois nós temos que escrever e depois gravar o áudio. Então é um processo um pouco demorado, mas eu peço perdão para os meus irmãos, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Fala assim, Apocalipse 20, versículo 12, fala assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O versículo 15 diz assim: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém, irmãos? Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então diz aqui a palavra de Deus, no versículo 12, que abriram-se os livros e mais o livro da vida. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, que eu tenho a plena e convicção, certeza que o principal desses livros que serão abertos é o livro da vida, a qual, se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, nós não seremos salvos. Só que também tem outros livros, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, que serão abertos. E uma certa feita eu perguntando ao Senhor: Senhor, quais que serão esses livros que vão ser abertos junto com o livro da vida? E Deus, Ele me levou dentro da palavra e me mostrou mais 3 livros. Então, junto esses 3 livros e mais esse livro, são 4 livros que serão abertos no dia do juízo final. E eu acredito que tem mais livros, só que hoje nós vamos falar, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, desses 4 livros. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Primeiro vamos começar pelo livro da memória, que fala lá em Malaquias. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Malaquias capítulo 3, versículo 16 ao 18 fala assim. Malaquias 3, versículo 16 fala assim: Então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro, poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que o serve a Deus e o que não serve a Deus. Amém? Então, meus queridos e amados irmãos, nesse capítulo 3, Malaquias, ele descreve sobre um livro memorial, o livro escrito, que está diante do Senhor. Então este livro, ele está diante do Senhor, um livro para aqueles que temem ao Senhor e lembram do teu santo nome, e todos aqueles que têm temor de Deus, que tudo o que vai fazer, faz com cautela, temendo a Deus e se preocupando se vai agradar ou não o Espírito Santo de Deus. E todos aqueles que se lembrar do seu nome, ou seja, todos aqueles que faz a vontade de Deus, sempre zelando da santa palavra de Deus e fazendo a sua obra, lembrando que há um Deus no céu que nos recompensará por nossos trabalhos, e Deus, Ele se lembrará de nós no dia do juízo, e tudo aquilo que fizemos nessa terra estará escrito neste livro. Pedro disse em Mateus capítulo 19, versículo 27 ao 29, ele disse assim: Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe:
Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai ou mãe, mulher ou filhos ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. E tudo aquilo que nós deixamos, irmãos, nessa terra, e tudo aquilo que deixamos por amor ao Senhor Jesus Cristo, e todo o trabalho que nós fizemos no nome do Senhor, estará escrito no livro das memórias, e o nome dos ímpios, dos soberbos, dos incrédulos, daqueles que não vivem a palavra e não vivem em santificação do corpo, da alma e do espírito, mas vivem uma vida desregrada, vivem uma vida descompromissada, que vivem com um pé na igreja e o outro no mundo, que anda cheio da vaidade, da imoralidade, da sensualidade, anda casado com o mundo. Esses não terão seus nomes escritos neste livro das memórias, pois este livro só terá as memórias daqueles que temeram e se lembraram do santo nome de Deus. E para nós que zelamos da santa doutrina e tememos o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e sairemos, cresceremos como os bezerros dos cevadouros. Mas para os ímpios e todos aqueles que não viveram a doutrina do corpo, da alma e do espírito, pisaremos os tais, porque se farão cinza debaixo das plantas dos nossos pés, porque farei, diz o Senhor dos Exércitos, conforme Malaquias 4, do versículo 2 ao versículo 3. Este, meus irmãos, é o livro das memórias. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Agora vamos para o livro das obras. Apocalipse 22, versículo 12. Apocalipse 22, versículo 12, o livro das obras. Diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, todas as nossas obras que nós fizemos para Deus, o evangelismo, o culto nos lares, as visitas nos hospitais, nas prisões, as panfletagens, as obras de caridade, quando nós entregamos a sopa, o pão, os alimentos, as roupas, quando nós ajudamos os necessitados, aos órfãos, às viúvas, aos moradores de rua, quando nós ajudamos aos missionários, aos pastores, as igrejas, os evangelistas, todo tipo de obra estarão no livro das obras e receberemos galardões. Todas essas obras, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, todas essas obras nós receberemos o galardão que vem da parte do Senhor, segundo as nossas obras que estarão no livro das obras, que é esse livro de Apocalipse 22, 12. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Ou seja, galardão, ele significa reconhecimento, compensação por serviços de um valor muito elevado. Ou seja, todas essas obras para Deus é muito importante, e Deus nos dará a nossa recompensa segundo as nossas obras. Por isso Jesus disse em Mateus capítulo 25, versículo 35 ao 46, porque eu tive fome e deste-me de comer, eu tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestis-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e quando te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então estes estarão à direita do rei,
Mas dirá o rei ao que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não vestis-me, estando enfermo e na prisão não foste me ver, não foste me visitar. Então eles também lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade eu vos digo que quando a um desses pequeninos não fizestes, não fizeste a mim. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então, meus irmãos, irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Meus queridos, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Muitos estão perdendo a salvação por não ajudar o seu próximo. Muitas igrejas não evangelizam nas praças, não evangelizam nas ruas, nos becos, nas vielas, nas periferias, nas comunidades, não faz visita nos hospitais, não faz visita no presídio, não faz visita nas casas, nas clínicas de reabilitação. Muitas igrejas acham que a igreja deve estar dentro de 4 paredes e já vão ser salvas. O diabo está enganando, meus queridos e amados irmãos, a muitos, prendendo em um triângulo vicioso, maligno e espiritual. Muitos estão dentro desse triângulo que é a louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Esse triângulo é da casa para a igreja, da igreja para o trabalho, do trabalho para casa, da igreja para casa, da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Então o diabo está enganando a muitos, irmãos. As igrejas lotadas, muitos sobem uns montes, desce monte, 40 dias direto, jejuando, consagrando, subindo monte, descendo monte, depois vai para a igreja, depois da igreja volta para casa, depois da casa para o trabalho e do trabalho para a igreja. E o povo se perdendo, irmãos, falando que está cheio de Deus. É um pula, é um sapateia, é um profetiza, revela, cai no poder. E depois que acaba o culto, a unção também acaba, irmãos. É um negócio muito estranho, a unção também acaba e cada um vai embora para sua casa. E vai uns para sua casa, outros vai para o trabalho, outros vai para a vigília, outros vai para o monte, e se esquecendo das almas que estão em trevas, irmãos, né? Se esquecendo das almas que estão no mundo perecendo, necessitando da ajuda da igreja. E nós que estamos falando que estamos cheios do Espírito Santo, que estamos falando que estamos cheios de Deus, estamos dentro dos templos, nos montes, nas casas, nas vigílias, se enchendo mais e mais para depois voltar para casa e descansar. Meus queridos e amados irmãos, esse triângulo tá um triângulo vicioso que o inimigo tá fazendo o povo ficar só dentro da igreja, dentro de casa e dentro do trabalho, irmãos. Mas a igreja de Atos, quando foi cheia de Deus, ela saiu pelas ruas, pelas praças, pelas casas e por todas as partes, pregando a doutrina, ensinando, ajudando, amando, curando, libertando, expulsando os demônios e sendo direcionados pelo Espírito Santo, fazendo a verdadeira obra que Jesus nos ensinou. Por isso, meus queridos e amados irmãos, vamos despertar, igreja. Igreja, vamos despertar para fazer a obra que Jesus nos deixou para nós fazer. Nós somos a igreja e devemos estar do lado de fora dos templos para fazer a obra e ganhar as almas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, receberemos os nossos galardões segundo as nossas obras, e todo tipo de obra, irmão, vai estar lá no livro da obra. Eclesiastes capítulo 12, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, versículo 14. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, fala assim: louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Eclesiastes 12, versículo 14 fala assim: porque Deus, ó que Salomão fala, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra
tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal, irmãos. Então, todas as nossas obras, irmãos, Jesus vai trazer a juízo dentro desse livro das obras. Ele vai trazer a juízo, quer seja bom, quer seja mal, Deus vai trazer. Não adianta se esconder, irmãos. Então tá na hora de nós sair de dentro dos templos e começar a fazer a obra de Deus, começar a louvar, engrandecido ao nome santo do Senhor, receber os galardões, começar a batalhar para que quando Jesus voltar nós venhamos receber os nossos galardões segundo as nossas obras. Aleluia. Agora, o livro da vida, irmãos, que eu tenho certeza que é o principal livro, louvado e engrandecido ao nome santo do Senhor, que será aberto. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15 diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus queridos, eu acredito, eu tenho a plena certeza, irmão, que esse seja o principal livro a ser aberto no dia do juízo final, pois se o nosso nome não estiver escrito nele, seremos lançados no lago de fogo. Por isso, na nossa vida temos que ser muito cuidadoso em tudo e em todas as coisas, pedir a direção de Deus, amar o nosso próximo, se afastar desse mundo pecaminoso, não ter ambição, não almejar nada dessa terra, não ser soberbo, não ser avarento, não cobiçar nada do seu próximo, não mentir, viver verdadeiramente na presença de Deus, ter temor e ter tremor da obra de Deus, ser manso, ser humilde, ser sincero, pedir perdão. Aprende a pedir perdão e aprender a perdoar. Nós temos que aprender a perdoar, irmãos. Ter um coração aquebrantado na presença de Deus e amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas e buscar a salvação a todo custo e viver como se já estivéssemos salvos, negar nossas vidas, nossos desejos, nossas vontades carnais. Por isso Paulo disse: louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Jesus, ele disse assim em Mateus capítulo 6, do seu versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus. Perdão, irmãos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentados. Por isso devemos, meus queridos e amados irmãos, buscar o reino do Senhor acima de todas as coisas e as outras coisas, acima de todas as coisas terrenas e as outras coisas que nós precisamos aqui na terra. Deus, ele vai acrescentar na nossa vida, mas nós temos que almejar o céu. Nós temos que olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu quero morar com o Senhor, eu quero morar na glória. Eu já não tenho nada aqui nessa terra, eu sou desprendido dessa terra. Eu estou nessa terra porque o Senhor ainda está permitindo, mas eu quero morar aí na glória com o Senhor. Então, se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, irmão, não herdaremos a nossa salvação. Não tem como, não cearemos com Jesus, não receberemos aquela pedra branca que está escrita em Apocalipse com o nosso novo nome, não veremos a árvore da vida, não comeremos do maná escondido, não veremos o nosso amado Jesus Cristo. E Jesus, ele diz em Apocalipse 21, do versículo 7, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Que coisa linda, meus queridos e amados irmãos. Se nós vencermos, herdaremos a nossa salvação e herdaremos todas as promessas. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, de todos os livros que foram feitas para aqueles que for fiel até o fim. E todos aqueles que guardarem com amor a sã doutrina, e seremos chamados filhos de Deus, irmãos. Oh, glória! Que coisa linda, meus queridos e amados irmãos. Vale a pena padecer por amor a Deus, por amor à doutrina e por amor ao nosso próximo. Receberemos, irmãos, a coroa da vida eterna. Olha que coisa linda. Ser fiel até o fim, diz a palavra de Deus, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Seja fiel até o fim, irmãos. E o quarto livro, irmãos, que muitos vão se surpreender, muitos nem sabem que esse livro vai ser aberto, meus queridos e amados irmãos. E todos aqueles que não vivem segundo a Bíblia Sagrada,
que não vivem a doutrina, que falam que a doutrina é usos e costumes, que fala que a doutrina é doutrina de homens, que é dogma, irão se arrepender, irmãos, pois um dos livros, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, que será aberto no dia do juízo final, vai ser a Bíblia Sagrada, meus irmãos. Meus irmãos, depois que entrou a teologia dentro da igreja, eles falam que a doutrina é uso e costume, é dogma, irmão. Irmão, quando alguém fala que a doutrina é uso e costume, que é dogma, irmãos, dói dentro da minha alma. Eu fico muito entristecido porque eu vejo que o diabo está cegando a muitos. O diabo tem cegando a muitos depois que entrou a teologia dentro da igreja e eles querem explicar a Bíblia Sagrada através da teologia, mas a Bíblia só é discernida através do Espírito Santo. Quem tem o Espírito discerne a palavra de Deus, e quem não tem o Espírito não vai discernir. Por isso que a Bíblia fala, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, que a letra mata, mas o Espírito ele revivifica. Louvado e engrandecido é o santo nome de Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, depois que entrou a teologia dentro da igreja, irmãos, louvado e engrandecido é o santo nome de Deus. Aquilo que era pecado já não é mais, aquilo que não podia fazer dentro da igreja hoje já pode. Por quê? Porque eles estão tentando, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, interpretar a Bíblia pelo conhecimento humano, mas eles nunca vão conseguir interpretar a Bíblia pelo conhecimento humano, porque a Bíblia só é discernida no Espírito. Então muitos desses teólogos, muitos desses que falam que a doutrina é uso e costumes, irão se arrepender, irmãos, no dia do juízo final. Se eles não se arrepender agora, no dia do juízo final não vai ter mais o arrependimento, e ali eles vão ver que realmente a doutrina era do Senhor. Então o último livro a qual o Senhor me mostrou é a Bíblia Sagrada, que fala lá em João, capítulo 12, versículo 47, 48 e o versículo 50, que diz assim: olha o que Jesus falou, olha que coisa tremenda. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem... Perdão. E não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregada, essa o há de julgar no último dia. Versículo 48. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Portanto, meus irmãos, a Bíblia Sagrada será um dos livros a serem abertos no dia do juízo final. E nós seremos julgados por ela. E todo aquele que vive em vaidade, vive em sensualidade, em imoralidade, vive uma vida mundana, dizendo que Deus só quer o coração, dizendo que usar brinco, maquiagem, batom, alisar o cabelo, pintar a unha, fazer sobrancelha, cortar os cabelos da mulher, cortar as pontas do cabelo da mulher, falando que está ressecado, falar que não é pecado a mulher usar calça rachada, usar calça, usar saia rachada, saia acima do joelho, baby look, salto alto, fio dental, usar calça leg, blusa de alcinha, cortes mundanos, os irmãos usando cortes mundanos, usando bermudão, assistindo futebol, jogando jogos, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, jogos em celulares, jogando jogos de azar, videogame, assistindo televisão, se depilando, se abrasando, tem relação antes do casamento, estando no segundo, no terceiro, no quarto do casamento, todos, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, que abandonaram a sã doutrina, sua alma gemerá terrivelmente, pois Satanás te enganou dentro da igreja, pois todas as profecias da Bíblia Sagrada irá se cumprir, irmãos. Inclusive, meus queridos e amados irmãos, vai se cumprir naquele dia a profecia de Isaías capítulo 3, que fala do salto alto, fala das vaidades, da sensualidade, que fala dos perfumes, que fala das correntinhas, que fala dos brincos, dos anéis, das pulseiras. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Também vai se cumprir a profecia de Sofonias, capítulo 1, versículo 8, que fala das vestes estranhas, que Deus julgará aqueles que têm as suas vestes estranhas. Também se cumprirá a profecia de Apocalipse, do capítulo 3, do verso 4, que fala
dos que não se contaminaram as suas vestes. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Aqueles que não se contaminaram as suas vestes e andarão de branco com o Senhor, porque são dignos de andar de branco com Ele. E também a profecia, uma das principais profecias que muitos já não falam mais desse capítulo, Apocalipse 16, versículo 15, que fala daquele que vigia e guarda as suas vestes para que não andes nu e não mostre a sua vergonha. Então, meus queridos e amados irmãos, esse é um dos principais capítulos que o Senhor fala da sensualidade, que o Senhor fala, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, da imoralidade que as pessoas hoje em dia dentro da casa de Deus estão andando pelado, estão andando de qualquer maneira e quer fazer com que Deus empurrar a goela abaixo de Deus, falando: Senhor, você tem que me aceitar desse jeito, eu sou assim, o Senhor tem que me aceitar desse jeito. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então muitos eles se arrependerão de tirar a sobrancelha, de andar igual ao mundo, mas será tarde. Quando eles tentarem se arrepender, será tarde demais. Então se arrependa agora, irmãos. Abandone a vaidade, a sensualidade, a moralidade, a imoralidade enquanto é tempo, senão vai acontecer igual o rico que viveu uma vida mundana, mas não deu ouvido à palavra de Deus, e quando morreu ele quis se arrepender, mas aí já era tarde demais. Por isso, irmão e irmã, abandone o mundo, nega a sua carne, nega a vontade dessa terra, antes que seja tarde demais. Jesus ele disse em João capítulo 5, versículo 39, examinais as escrituras, porque vós cuidais nela a vida eterna. Então, meus irmãos, são elas que testificam de mim. Jesus falou: examinai as escrituras, porque nelas vós cuidais de ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim, testifica de Jesus dentro da santa palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, vamos deixar, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, vamos deixar de ir para a igreja por causa de revelação, por causa de profecia, por causa de pregadores, de cantores, por causa de fama, de status, de unção. Muitos estão na igreja para receber unção, para receber algum cargo, irmãos. Vamos buscar a Deus para nós podermos ser salvos. Vamos examinar as escrituras para que possamos viver conforme o que a Bíblia Sagrada nos permite viver. Nós temos, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, nós temos um noivo e ele irá buscar a sua noiva, ataviada, lavada, remida na doutrina. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, casta e com as suas vestes brancas. Então devemos examinar as escrituras para olhar o modo que devemos viver na presença de Deus, para que a nossa ligação com o mundo seja desligada e estejamos totalmente ligados e pertinho de Deus. Por isso a Bíblia diz que o que separa o homem de Deus é o pecado. Por isso devemos abandonar nossos pecados e viver uma vida de santificação na presença de Deus, pois diz a Bíblia Sagrada que quem é nascido de Deus não permanece na prática do pecado, e Jesus diz que a sua palavra nos julgará no dia do juízo final. Por isso, João diz que Jesus, ele é o verbo. Em João capítulo 1, João mesmo diz que Jesus, ele é o verbo, e o verbo significa, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, a palavra. E em Apocalipse capítulo 19, versículo 12 e 13 diz assim: e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. É tremendo, meus irmãos. Aleluia. A palavra é o próprio Jesus. Jesus é a própria Bíblia Sagrada. Ele é a própria palavra. Seu nome é a palavra de Deus. Por isso a Bíblia será aberta e muitos serão condenados porque não andou segundo o que está escrito na palavra do Senhor, mas preferiram agradar aos homens. Por isso Paulo disse: se fosse para agradar aos homens, não serviríamos a Cristo. Por isso, meus irmãos, deixem falar o que quiser de você, ande na doutrina, prega a doutrina e o amor e vá em direção contrária ao mundo e receberemos a coroa da vida eterna. Amém, meus queridos e amados irmãos? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. Peço perdão pelas crianças estar aqui gritando, chorando. É estreito, né, irmãos? Mas
Louvado e agradecido ao nome santo do Senhor. Deus, ele tem nos dado graça, né? Então, fica com mais esse estudo e assim eu agradeço a todos os irmãos que estão no nosso canal. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.